Saudações a todas e todos, eu me chamo Rodrigo Medina Zani e faço aqui a minha comunicação por meio desse vídeo que eu gravei na noite anterior a este evento, em razão de ter me comprometido com duas comunicações que, em razão da mudança de horário de uma delas, acabaram se sobrepondo. Então, de antemão, já peço desculpas, não é, pela condição assíncrona desse conteúdo, mas não poderia deixar de contribuir para este debate, cujo tema para mim é de suma importância. A minha comunicação tem aqui o título A Espada por Cetro, do ocaso da Comuna de Paris, a análise de Engels sobre a máquina de guerra nacional do capital contra o trabalho. Quero iniciar citando um trecho de um texto que não é do Engels, senão do Marx, onde ele assim caracterizava a Comuna de Paris. Os homens que caíam estavam realmente mortos. Os gritos dos feridos eram gritos verdadeiros, e além disso, a coisa era toda ela tão intensamente histórica. Pois bem, a condição de um dos mais eruditos analistas militares de seu tempo, atribuída a Friedrich Engels e reconhecida internacionalmente, pelo menos desde a década de 1860, condição essa mantida até o fim da sua vida, nesses 2 séculos póstumos acabou eclipsada pelas contribuições que resultaram no assentamento da crítica da economia política e do materialismo histórico dialético, predas angulares, conforme nós sabemos, de um marxismo clássico, a não ser, obviamente, para os poucos conhecedores de mais de uma centena de escritos que demarcaram sua participação no desenvolvimento da ciência da guerra no século XIX. Esse repertório textual, quando organizado, aparece inscrito desde os textos publicados entre 1853 e 1856 pelo New York Daily Tribune, tratando-se de 170 artigos sobre conflitos internacionais escritos no mesmo período em que se dava a Guerra da Crimeia e sobre a qual 92 desses textos versaram. Também os estudos sobre os exércitos europeus publicados pelo Putnam's Monthly no final de 1855 e os primeiros verbetes sobre temas militares publicados pelo The New American Encyclopedia de 1857 a 1860, além de artigos que ganharam as páginas do jornal inglês The New Volunteer Journal for Lancashire and Cheshire e do alemão Allgemeine Militärzeitung de 1857 a 1862, exatamente o período que se consolidou o prestígio do Engels em textos sobre a guerra. Somam aí, nesses últimos contributos mencionados, outros 107 artigos. Mas chegam os ditos escritos militares até a década de 1860, quando os pontos de maior tensão nas relações internacionais passam a ser os casos tardios das unificações italiana e alemã e suas subsequentes guerras intestinas. Sobre o tema, ainda em 1859, o Engels publicou O Pó e o Reno, e ao longo da década seguinte se debruçou com afinco a produção de análises sobre questões militares e incursões também sobre o espectro teórico da guerra, do que resulta o conceito de guerras revolucionárias, entre outros contributos que o consagrariam como um estrategista militar da Revolução e um dos mais eruditos estudiosos dos exércitos europeus. Quanto aos temas abordados nesses escritos, eles versam sobre uma temporalidade bastante extensa, né, que se estende da antiguidade até o século XIX, tratando de vários temas como a organização dos exércitos, dos contingentes de conscritos, de batalhas decisivas para as guerras europeias, sobretudo aquelas do século XIX, dos avanços técnicos da indústria bélica, das inovações táticas e estratégicas, da engenharia e da logística militar, a verbetes como artilharia, cavalaria, fortificação, marinha e uma série de outros dedicados aos armamentos disponíveis à época. O conjunto dessa literatura revela uma escrita que destoa das convencionais narrativas militares, descritivas, factuais e comprometidas tanto com a caserna quanto com as chancelarias, comuns também, então,
a uma história diplomática serviu à legitimação dos estados modernos nacionais. Em seu lugar, os exércitos ganhavam historicidade e as guerras e todos os seus elementos constitutivos passavam a ser analisadas a partir da tessitura social por sobre a qual ela se desenvolvia, bem como inovações técnicas eram associadas aos termos do desenvolvimento técnico-industrial em marcha. Mas esta cronologia que eu aqui referi e repertório temário desses escritos militares findam antes que Engels tivesse se ocupado do desenvolvimento e dos destinos da Comuna de Paris de 1871, cujas análises estão inseridas no cômputo, por sua vez, dos escritos tidos como políticos, como se não fosse a guerra do capital contra o trabalho, em específico, forma e conteúdo do massacre dos comunardes, a continuação da política por outros meios também. Uma referência à elaboração, então, do general prussiano Karl von Clausewitz. Dessa outra textualidade, portanto, fora da chancela dos escritos militares, é que nós recuperaremos aqui as reflexões de Engels sobre a guerra, exército, guerra revolucionária e exército revolucionário. Pois bem, dito isso, comecemos com um texto dirigido aos membros da Associação Internacional dos Trabalhadores na Europa e nos Estados Unidos, datado de 30 de maio de 1871, onde Karl Marx afirmava a Comuna de Paris como uma esfinge que afligia o espírito burguês. Mas não é apenas a burguesia daquele tempo que a Comuna imporia seus enigmas, não é? É sobretudo a esquerda mundial e seus mais diversos matizes, contemporânea ao seu decurso e no porvir dos seus desdobramentos, que os mais consistentes problemas foram elaborados. Dentre eles, nós colheremos as reflexões elaboradas por Engels tanto acerca da guerra nacional movida contra as classes sublevadas na França, quanto a percepção sobre a condição inexorável da guerra civil em processos revolucionários e as concepções de guerra revolucionária e de exército revolucionário então decorrentes. Pensar a guerra a partir desses marcos e dos seus funestos resultados, para o caso da Comuna de Paris, não é? Para aqueles que antes de tombar conseguiram alcançar os céus, entre aspas, implica revisitar os termos de uma teoria da guerra nas próprias fundações do materialismo histórico dialético. Não apenas porque caíram os comunardes frente às tropas do exército regular, estas sob ordens diretas de Adolf Thiers, definindo os destinos da Comuna no anverso de todas as suas aspirações e notáveis realizações, mas porque, abrindo-se a etapa da guerra civil como parte da revolução que ali tinha curso, não é? O despreparo dos revoltosos e o preço pago por isso, não apenas em vidas, mas em possibilidades concretas de transformação da realidade social, deram razão a uma série de elaborações sobre a correlação guerra e revolução. À guisa de exemplo, uma pergunta central: tivessem sido exitosos em seus propósitos, bastaria tomar o controle da institucionalidade do Estado e nele de seus órgãos oniscientes, dentre os quais destacamos o Exército Permanente, para que se fizesse operá-lo em favor da emancipação dos subalternos e não mais para a manutenção das relações de exploração que agrilhoavam a classe trabalhadora na base da estrutura econômica, função primal do Estado burguês? Ou seria necessário destruí-lo, o Estado, a fim de recompô-lo noutros termos, dando-lhe nova forma e coerência, incluso as armas? São indagações que compõem o mesmo espectro e nos dirigem a uma análise mais detida sobre o problema da guerra nas elaborações que semearam tradições marxistas. O questionamento, que é dirigido à classe operária por Marx, é seguido pela assertiva de que tanto exércitos permanentes quanto aparatos policiais, burocracias administrativas, clero e magistratura constituíam-se como órgãos onipresentes, circunscritos à cúpula centralizada de poder na institucionalidade do Estado, desde as monarquias absolutistas saídas das estruturas medievais de governo e sociedade, adentrando ao processo de formação dos Estados modernos como instrumentos de luta da burguesia citadina contra a feudalidade em declínio, preparando seu domínio de classe
posterior. Né? Esta é a caracterização que faz Marx sobre o absolutismo no Ocidente. A afirmação é ancorada na defesa de uma racionalidade que teria animado todo o processo de organização dessa maquinaria a partir de uma complexa hierarquização baseada na burguesa concepção de divisão do trabalho social. Apesar dessa condição, órgãos como o exército só se tornariam instrumentos efetivamente burgueses com a demoção de uma série de entulhos medievais, estruturas em decomposição, mas ainda resistentes às mudanças em curso e precipitadas pela inserção do trabalho livre assalariado no mundo da produção de bens de consumo, tanto quanto do domínio de uma pujante burguesia mercantil sobre todos os elementos da circulação comercial em rotas de longo curso, almejando a partir desta condição de proeminência alcançada um duplo salto na direção do controle pleno das relações de produção e no sentido da superestrutura jurídico-política, esse que só seria dado no final do século XVIII em França, enquanto seu domínio de classe seria facultado por um capitalismo verdadeiramente existente, na forma que lidera a Revolução Industrial, por sua vez consolidada na primeira parte do século XIX. No entanto, para Engels, a burguesia francesa teve condição de dominância política apenas durante os 2 anos de experimento republicano, de 1849 a 1850, garantindo a sua proeminência com a outorga do poder político que havia acumulado até ali ao Império de Luís Bonaparte e, mais precisamente, ao Exército. Com o advento de uma burguesia industrial e a sua contraparte, o proletariado, reconfigurando-se as relações capital-trabalho a partir do implemento da maquinaria fabril e do trabalho alienado no mundo da produção de bens de consumo, as contradições de classe se asseveraram de tal forma que da superestrutura jurídico-política o Estado, uma vez desvencilhado dos agentes e das mentalidades das estruturas imediatamente anteriores, assumiu a forma do poder nacional do capital sobre o trabalho. A sua função primal seria de manter as classes subalternas, agora sumamente o proletariado urbano, subjugadas pelos interesses dos proprietários dos meios de produção, valendo-se para isso dos seus aparatos formais de repressão, que como instrumentos do capital, então, foram operados para a crescente exploração da força de trabalho, ao passo da otimização das taxas de lucro na estrutura econômica. Essa condição, na França, teria sido alcançada apenas em 1830, quando em termos jurídico-formais caíram, enfim, uma série de privilégios senhoriais frente aos interesses do capital, já de frente ao seu mais vultoso antagonista, a classe operária. É esse o tom do republicanismo, não é, que, ao tomar o controle do Estado francês, dirigiu-se ao inimigo de classe de outrora, partidários da realeza e demais oligarquias fundiárias, afagando as suas incertezas com claras demonstrações de que a República Social significava, para a classe trabalhadora, a perpetuação da sua sujeição, tanto sob nova clava quanto sob novo algoz. O Engels esclareceu, tratando da condição tardia do caso alemão, que as alianças pactuadas pela burguesia a fim de garantir o seu poder de classe se deram todas com os elementos reacionários da ordem senhorial imediatamente anterior, a realeza, o exército e a aristocracia rural. A aliança entre as classes proprietárias na estrutura econômica e os agentes da superestrutura política, incluso aqueles sem mais equivalente em capacidade de pagamento, não é? Acompanhada do agigantamento do proletariado urbano e do processo de tomada de consciência acerca de sua expressão e potencial de transformação da realidade social, teve como condição o recrudescimento dos aparatos de repressão, leia-se exército e polícia, sobre os esforços de organização da classe operária. Em termos análogos, para Marx, a república parlamentar que teve à frente Luís Bonaparte é a expressão, para os trabalhadores, de um confessado terrorismo de classe, que não se alterou com o golpe de Estado fundador do Segundo Império, senão acabou explicitado quando, como resultado da desastrada atuação internacional do autoproclamado imperador, a Prússia acaba tragando a França aos seus estratagemas de guerra no interesse da unificação nacional alemã,
sob a política do sangue e aço do chanceler Otto von Bismarck e que teria como ônus ao perdedor, o Império Francês, o término de seu regime. Mas, na marcha dialética da história, a contradição gerada pelo Império não foi a Guerra Franco-Prussiana per se, senão o movimento que se ergueu das exéquias e dos escombros da sua destruição humana e material, a Comuna de Paris. A forma peculiar do republicanismo social proclamado pelos comunards batia-se contra o propósito de um império restabelecer o poder de classe da oligarquia rural e que, uma vez recomposto, o governo de Thiers se empenharia em manter. A pergunta elaborada por Marx quanto às instituições onipresentes do Estado foi respondida pela Comuna quando ao exército regular deu lugar, por decreto, à Guarda Nacional formada majoritariamente por operários. Ao invés de combatentes profissionais, o povo em armas, movido pelo propósito da destruição da velha ordem, ainda que não se soubesse ao certo o que poriam em seu lugar. Substituir o exército e a polícia significava, para a Comuna, decompor os elementos da força física do antigo governo. Ainda que a Comuna não tivesse elaborado um projeto de organização nacional, limitando seu raio de atuação a Paris e poucos centros próximos, concebendo de maneira imprecisa possibilidades de estender o seu modelo de autogoverno a toda a realidade francesa, dos grandes centros industriais aos rincões campesinos, o Levante Popular deu razão à organização da contra-revolução que, tendo à frente as forças policiais francesas, rapidamente empreendeu cerco a Paris, a fim de que não houvesse contágio das províncias onde, já tendo os rurais percebido a falácia do discurso bonapartista e o caráter repressivo do governo de Thiers, acentuando-se a coerção do campesinato, um levante geral dos camponeses poderia rapidamente ser iniciado pelas notícias dos êxitos revolucionários havidos na Cidade Luz. O cerco explicitou não apenas a etapa armada na forma da guerra civil, como variável lógica do processo revolucionário, mas fincou as certezas de Marx quanto à necessidade de destruir, da ordem que se pretendia pôr a termo, os órgãos de repressão do poder governamental que conduzia o Estado coerção. Com isso, o termo comuna não se confunde com formas comunais de organização da produção e de tessituras sociais comuns ao Ocidente medieval, como na realidade francesa, de semi-anarquia feudal na luta contra o processo de centralização política que deu forma, na crise do feudalismo, ao absolutismo. Comunas que inclusive forneceram aos Estados modernos, em seu período ainda formativo, a essência do seu próprio caráter social, uma vez mantido o campesinato servil subalternizado em suas estruturas de organização pelas mesmas classes senhoriais, ainda que para o concurso da coerção político-legal estivesse esse senhoriado, nesse novo momento, encastelado na cúpula centralizada e militarizada dos recém-paridos Estados modernos, pretendendo o exercício de poder político amparado por exércitos permanentes, polícia e magistratura, sem mais lastro com a dominância de classe que outrora exercera a feudalidade desde a estrutura econômica, calcada sua capacidade de pagamento nesse novo momento, no controle indireto, via burocracia administrativa, sistemas fiscais e poder eclesiástico civil sobre as corporações de ofício e, a partir delas, das oficinas de manufatura e na expropriação das atividades comerciais burguesas sob a égide do mercantilismo, enquanto tentavam um enlace como uma espécie de dança de corte, com os agentes das altas finanças, a alta burguesia, a quem desde o Renascimento fora facultada a compra, por exemplo, de títulos de nobreza e franqueado acesso ao ambiente das cortes, ao passo de um crescente endividamento público que decorreu do financiamento pelo capital bancário, manejado por essa alta burguesia, aos custosos empreendimentos dos Estados modernos, da manutenção de uma dispendiosa burocracia administrativa à guerra e à expansão ultramarina e comercial. A Comuna de Paris, ao contrário, se bateu frontalmente contra o Estado, erigido com o propósito de prover as relações de exploração com a veste da legalidade,
enquanto as ideias dominantes desta época, produzidas e difundidas pelas classes dominantes, plasmavam as suas legitimidades. Marx o explicou afirmando a forma política expansiva da comuna, oposta às formas anteriores, todas elas repressivas. Nesses termos, citando textualmente, ele assim afirmou: ela era, a Comuna de Paris, essencialmente um governo da classe operária, o produto da luta da classe produtora contra a apropriadora, a forma política finalmente descoberta, com a qual se realiza a emancipação econômica do trabalho. Pois bem, sua tarefa histórica, ainda que seus agentes não tivessem tido o tempo necessário para o desenvolvimento dessa consciência, era de contrapor-se às formas de exploração que fundamentavam a estratificação social da ordem burguesa e a própria dominação de classe. Parte, com isso, do processo de emancipação da classe trabalhadora na luta contra o capital. E segundo Marx, a carência de consciência se expressava no propósito comunista da Comuna de Paris como comunismo impossível. Ele assim o referiu, não é? Dos desvios que compunham o mosaico de proposituras políticas que disputavam a comuna, nesses termos houve inclusive aqueles mais sagazes, parasitários da ordem que desmoronava e, percebendo a ruína inevitável, modulando discursos a fim de acomodar os seus interesses de classe às transformações em marcha. É daí que provém formas de produção como a cooperativa, que tenderia à permanência de muitos dos caracteres das formações que deveriam, por definitivo, perecer. Não é? A comuna, assim sendo, eu vou citá-lo mais uma vez, ipsis literis, não tem de realizar ideias, mas libertar os elementos da sociedade nova de que está grávida a própria velha sociedade burguesa em colapso. Na plena consciência de sua missão histórica e com a resolução heróica de agir à altura dela, a classe operária pode se permitir sorrir à inventiva grosseria dos lacaios de plume tinteiro e ao patrocínio didático dos doutrinadores burgueses de boas intenções, que derramam as suas trivialidades ignorantes e as suas manias sectárias no tom oracular da infabilidade científica. E apesar de todas as suas inconsistências, aqui mencionadas algumas, fora a Comuna de Paris não apenas revolucionária, mas o primeiro assalto da classe operária ao poder institucional que dava forma jurídico-legal à sua exploração. Ao distanciar-se da coerência intrínseca ao Estado-coerção, o exército, um dos seus órgãos oniscientes, e a guerra seriam também ressignificados pela Comuna. Na guerra interestatal, sucumbiu o Império Francês às saraivadas de canhão da artilharia prussiana que fustigou Paris num dos seus mais sangrentos cercos de sua história, enquanto setores da burguesia francesa ora conspiravam com o inimigo, ora patrocinavam caçadas policiais alemães nas ruas de suas cidades. A Comuna, ao contrário, ainda que circunscrita a Paris, manifestava propósito internacional ao dar voz às aspirações e às ações insurrecionais não de um espírito nacional, mas de uma identidade de classe que transcendia as fronteiras riscadas no mapa político europeu pelos grandes impérios. Em sua configuração interna, o exército da Comuna não reservava privilégios às suas vozes de comando. Mais de uma vez, à guisa de exemplo, generais foram expulsos e até mesmo presos quando qualquer tipo de desleixo acabava sendo constatado. Mas antes de tratarmos da compreensão elegida por Engels sobre a organização militar do Estado, seja na guerra do capital contra o trabalho, seja no processo revolucionário que pretende a emancipação da classe trabalhadora como luta anticapitalista, é preciso avançar sobre uma etapa prévia das suas reflexões, a análise do princípio da autoridade, esta estendida desde o Estado e todos os seus órgãos oniscientes, sobretudo para não cairmos na vala comum de que a luta política contra o capital, que demanda das classes sublevadas o enfrentamento com a repressão estatal, equivaleria a uma luta pura e simplesmente contra o autoritarismo, o que permitiria afirmar possibilidades de um capitalismo humanizado, por exemplo. A incumbência da coerção jurídico-legal para a subordinação do campesinato servil a novas formas de violência institucional no processo formativo dos Estados modernos, tanto quanto a condição de Estado policial voltado à repressão de quaisquer esforços de organização da classe operária, já sob o signo do capitalismo industrial, revela o caráter repressor do Estado e os seus órgãos,
sobretudo o exército, a polícia e a magistratura, dotado dos meios institucionais para a submissão e expropriação da força de trabalho basilar na estratificação social. Essa conjunção permitiu que não poucos socialistas, somados aos tantos anarco-sindicalistas na condição de socialismo utópico, não é? Se referissem a esse aparato repressor a fim de caracterizá-lo como inimigo de forma, digamos, sintética, como autoritário. Não que o Estado, nesses termos, não constituísse um aparato de opressão. A questão em tela envolve a análise das condições concretas e sócio-históricas implicadas para que o Estado assumisse essa condição. Ausente essa perspectiva, na luta política para a emancipação da classe trabalhadora, o inimigo seria então reduzido à síntese do autoritarismo. Daí a teleológica relação entre repressão e expropriação de classe. O caráter autoritário, de fundo malévolo, seria a pedra filosofal da opressão da classe trabalhadora. O problema estaria inscrito nessa perspectiva no campo, então, simplesmente moral. Em termos, portanto, axiológicos, esse infantil entendimento poderia ser expresso como a luta do bem maior contra a fonte de todo o mal. E assim sendo, ao invés de uma teoria política, mais valeria uma argumentação justa, manejada por uma hábil retórica que, enfim, daria conta do problema. Enquanto no lugar da luta política, a mera esgrima retórica resolveria. Não haveria nenhuma outra tarefa a cumprir, muito menos uma crítica à economia política a erigir. Essas divisas que eu aqui mencionei já estariam presentes internamente à comuna, onde a maioria blanquista conduzia o Comitê Central da Guarda Nacional frente a uma minoria de militantes da Associação Internacional dos Trabalhadores, estes, por sua vez, sob forte influência prudoniana. Entre ambas as posturas é que nós encontramos a crítica de Engels, que eu aqui expresso em termos textuais. A ironia da história quis, disse o Engels, como acontece geralmente quando o poder cai nas mãos dos doutrinários, que tanto uns quanto os outros fizessem o contrário do que a doutrina de sua escola respectiva prescrevia. Por isso a comuna foi a tumba da escola prudoniana do socialismo. Essa escola desapareceu dos meios operários franceses e a teoria de Marx predomina sem discussão. Em texto escrito para o Almanaque Republicano, lavrado em 1872 e publicado apenas em 1874, Engels se enfrentou com o problema afirmando que a autoridade, como condição de imposição da vontade, tendo como contraparte a subordinação daquele que, livre de coerção, não seria levado a fazer algo ou a deixar de fazê-lo. Na organização política da vida social, o que nós concebemos inclui o seu grau máximo de complexidade institucional, a saber, o Estado e os seus órgãos oniscientes, não haveria como pôr fim à autoridade com isso, senão mudar os propósitos do seu empreendimento. Mais uma vez, dando voz a Engels, afirmou ele: suponhamos que uma revolução social houvesse derrubado os capitalistas, cuja autoridade dirige presentemente a produção e a circulação de riqueza. Admitamos, para nos colocarmos inteiramente no ponto de vista dos anti-autoritários, que a terra e os instrumentos de trabalho converteram-se em propriedade coletiva dos operários que os utilizam. Teria desaparecido a autoridade? Ou não teria senão mudado de forma? Ao elaborar esse questionamento, para o qual a resposta já aparece dada na elaboração do próprio enunciado, Engels prestou-se a desfazer o argumento da autonomia individual comum ao discurso libertário que bradava o anti-autoritarismo anarco-sindicalista costumeiramente. Debocha a autoridade individual na fábrica, afirmava o Engels, a autoridade do vapor. Como no ludismo, ele lembrou, dar fim à autoridade na produção fabril só seria possível se fosse destruída a própria fábrica. Regressando com isso os trabalhadores ao trabalho servil no campo, ou mesmo que ambiente citadino, nas estamentais oficinas de manufatura, em ambos os casos, na contramarcha da história. Ou seja, a vontade está subordinada à autoridade e a autoridade se impõe a partir das próprias condições materiais de existência e produção dos meios de vida. Logo, é pueril defender como ato primeiro da revolução social a abolição da autoridade estatal e não a obliteração das relações sociais que a tornaram possível. E não seria a revolução, a imposição da vontade de parte subalternizada da sociedade,
uma vez convulsionada por sobre aqueles que até então a oprimiam, por sua vez, a fim de que seja alcançado este propósito, seriam necessários os meios de guerra comuns à repressão, dos fuzis aos canhões, bem como, para baterem-se contra o exército regular, teriam os revoltosos que se organizar nos quadros de um exército revolucionário. Por fim, mesmo que tivessem sido alcançados os seus objetivos, seria preciso manter as forças contra-revolucionárias sob vigília constante de organismos prontos para a sua contenção pela coerção direta, fazendo valer a máxima romana de que se é desejada a paz, é preciso preparar-se para a guerra. Pois bem, no prefácio escrito em duas partes, a primeira em 1870 e a segunda em 1874, publicado na segunda e terceira edição de A Guerra Camponesa na Alemanha, de 1870 e 1875, respectivamente, Engels lembrou ainda que em todas as revoluções havidas em França, os trabalhadores, não sem razão, em tom de advertência, escreveram nos muros das cidades morte aos ladrões, tendo-os fuzilado sistematicamente, não porque estariam de qualquer forma defendendo a propriedade alheia, mas porque esse venal substrato subalterno, não é, que Marx e Engels definiram lumpenproletariado, não seria fiel a absolutamente nenhum valor político caro ao motor ideário que pôs em marcha as revoluções de 1789, 1830 e 1848. A concatenação que explica a necessidade de um exército revolucionário, mesmo consolidada a revolução, é resultado, sobretudo, das reflexões do Engels acerca dos destinos da Comuna de Paris. Se não vejamos como na maiêutica socrática que serviu de moldura à pergunta que, na articulação retórica, Engels mesmo empreendeu. A Comuna de Paris, perguntou ele, teria por acaso durado um só dia se não fosse empregada essa autoridade do povo armado frente aos burgueses? Não podemos, ao contrário, criticá-la por não ter servido bastante dela? Não se serviu, sabia disso o nosso Engels, e daí porque a Comuna sucumbiu. Muito obrigado a todas e todos, pretendo não ter me alongado muito e me desculpo mais uma vez por não poder estar com vocês para colher questionamentos, sugestões e críticas que são tão bem-vindas no processo dialético, né, de construção de conhecimento. Até mais.